Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Esse programa é para você, que além de se interessar pelos mapas conceituais, busca organizar sua rotina. E tudo isso com conversas descontraídas, com convidados sempre especiais que compartilham com a gente um pouco do seu conhecimento. Oi, eu sou a Isabela e hoje a ideia é contar um pouco para vocês sobre como foi a nossa organização para sobreviver durante o ano de 2020 e 2021. E para conversar um pouco com a gente, hoje vamos receber os nossos parceiros, Bruno e Marília. Se vocês ainda não conhecem eles, corre lá no nosso primeiro episódio para conhecer toda a nossa equipe. Mas para situar um pouquinho vocês sobre quem são eles, o Bruno é estudante de graduação do curso de LCN da IASH USP. Eu sou professora de Ciências e mestranda em Ensino de Ciências pelo IF USP. E a Marília também é professora, mas de Química, já sobreviveu ao mestrado também em Ensino de Ciências e agora está no caminho para o doutorado. Sejam muito bem-vindos ao nosso próprio programa, pessoal. Bom, gente, a gente está fazendo essa gravação num contexto ainda de pandemia, infelizmente, mas a gente precisa relembrar lá como é que foi o começo de tudo, né? Em 2020, eu estava começando o mestrado. Eu imaginei que ia ser um ano com muitas idas a São Paulo, reuniões na salinha da IASH. Eu imaginei que iria conhecer muita gente interessante, que iria a eventos. Foi um período que eu criei muita expectativa na minha cabeça, né, para essa nova fase da minha vida. Aí veio a pandemia. De início parecia que ia ser uma coisa rápida. Eu não imaginei que teria que me adaptar a uma nova realidade, que eu teria que modificar toda a minha rotina. E eu, particularmente, tenho muita dificuldade em retomar quando a rotina é quebrada, né? E eu queria saber, gente, como que foi para vocês, num primeiro momento, com a ideia da pandemia, né? Como que foi para você essa mudança tão brusca de rotina? Bom, vamos lá. Em 2020, eu não sei se a Isa vai se recordar disso também, né? Tinha aquela expectativa, né, de uma nova vivência, né? De uma nova rotina, né? Tinha acabado de entrar no programa de pós-graduação. Calhou da gente se conhecer na fila da pós, né? Em momentos totalmente distintos. Né? Eu lá para entregar as minhas versões finais da dissertação e ela ali para fazer as inscrições que tinha que fazer, né, a parte burocrática. E então tinha toda realmente uma expectativa, né, de vai ser muito legal, a gente tem uma rotina dentro do grupo, a gente vai ter experiências muito bacanas esse ano, né? Então tinha todo um planejamento já tal de convívio, né, das reuniões, enfim. Isso pensando no âmbito acadêmico, né? E aí realmente veio a pandemia e a gente tem que se readequar, né? Confesso que, para mim, em termos de organização, me proporcionou a ser muito mais organizada do que eu já sou. Então, assim, eu falo que eu sou organizada, mas ainda assim existem momentos em que eu sinto que tem coisas fora do lugar, né? Para eu conseguir cumprir as minhas tarefas. Então, assim, esse período de pandemia, ele me ajudou a ser melhor, a enxergar melhor a disposição das minhas atividades ao longo de um dia, da semana, enfim. E como que você fez para conseguir melhorar essa questão de planejar a sua semana? Você usou algum recurso ou uma agendinha simples mesmo? Como que foi isso? Sempre usei agenda. Eu tenho agenda, assim, desde que eu me conheço ali, pelo menos da adolescência para cá. Isso já é uma prática, né? Que tá, assim, se eu não tiver uma agenda todo ano, parece que o ano não começa. Então, a agenda me ajuda bastante, mas desde que eu entrei na pós-graduação, especialmente dentro dessa rotina que a gente tem no nosso grupo de pesquisa, eu melhorei muito em relação a como gerenciar o meu tempo. Então, tudo que eu tenho contato até hoje em relação a gerenciamento de tempo, metodologias, né, de trabalho, tal, enfim, isso acoplado com a minha velha agendinha, isso tem me ajudado bastante. Claro que existem outros recursos, só que eu tenho usado pouco, né, alguns recursos tecnológicos mesmo, né,
Mas, para mim, o grande lance foi enxergar o que eu posso fazer, por exemplo, ao longo de um dia, né? A gente tem 24 horas do dia, então o que eu faço nesse tempo todo, né? Então eu tenho que conciliar não só a minha parte de pesquisa, mas eu também tenho que conciliar a minha rotina de trabalho na escola e também tenho que pensar no meu lazer, né? Naquele momento de válvula de escape, né? Eu tenho que pensar nisso, mesmo estando em casa 24 horas. Então, saber enxergar tudo isso durante esse período de pandemia me ajudou muito, porque aí eu fui aprendendo o quanto que eu consigo dar conta de atividades ao longo de um dia, de uma semana. Eu fui enxergando os meus limites, entendeu? Enquanto você falava isso, eu fiquei pensando que quando surgiu, né, a pandemia e teve toda essa questão de ficar em casa e mudar a rotina, primeiro, eu passei por um período que eu não conseguia produzir nada, porque eu tirei aquilo como uma mini férias. Pensei, vou aproveitar que vão ser 2 semanas, daqui a pouco tudo volta, então vou descansar. Tive esse período. Depois eu tive um período onde eu achei que tinha que ser produtiva o tempo todo e eu entrei num fluxo de trabalho e o tempo todo no computador, ou estudando ou trabalhando. E depois veio uma sensação para mim de que eu tinha que. Eu me culpava de não ser produtiva. Se eu, de repente, tirasse um tempo na minha agenda para fazer uma caminhada ou para ir até a academia. É por isso eu achei muito importante você mencionar isso, Marília, que é importante, além da gente colocar na nossa agenda ou no planner, onde é que a gente se organiza, o nosso horário de trabalho, o nosso horário de estudo, a gente também precisa planejar os nossos lazer, né? Muito importante. Bruno, e você, como Marília adepta à boa e velha agendinha, como que você fez para se organizar nesse momento? Olha, eu vou um pouco na contramão do que a Marília disse, né? Eu prefiro anotar no OneNote, né? Qualquer lugar para mim tá bom. Pode ser até num documento Word. Eu gosto de colocar minhas tarefas da semana. Geralmente eu faço isso no domingo à noite ou na segunda de manhã. Aí eu coloco até as atividades que eu tenho que ser feitas até a próxima segunda ou até o próximo domingo, colocando as datas e eu não estipulo o dia que eu vou fazer aquilo, eu só coloco o prazo final. Por exemplo, eu tenho um trabalho da graduação que é para ser entregue na sexta. Então, eu coloco, por exemplo, a data, 2/7, para entrega. Então, no decorrer da minha semana, eu vou fazendo elas, sabendo a data final para não deixar passar esse prazo. Eu acho que esse método funciona para mim, pois é uma forma que eu não me cobro muito e eu vejo que eu tenho que fazer e isso vai dosando de semana a semana. Tem semanas que eu começo no maior gás, fazendo as coisas. Segunda e terça eu pego e já resolvo praticamente tudo que eu tenho que fazer. Tem semanas que é ao contrário, eu vou fazendo as coisas gradualmente, fazendo de pouquinho em pouquinho. Pois para mim, se eu coloco muitas coisas no dia, por exemplo, fazer trabalho é hoje, na sexta, ou ontem, na quinta, eu me sinto pressionado, eu sinto que eu não acabo sendo o que eu devo produzir. Então, eu trabalhando dessa forma, onde eu coloco o prazo limite, eu vou gerindo aqueles prazos. E eu sempre faço essa lista na ordem, acho que decrescente, melhor dizendo, né? Onde eu coloco os que tem que entregar primeiro e os que tem que entregar depois. Eu fazendo essa lista e colocando tudo, eu sinto que eu tenho coisas para fazer, mas eu não fico pressionado e preocupado, e nem nessas questões que você comentou, Isa, de ser produtivo, não ser produtivo. E eu vou encaixando minha rotina de lazer dentro desses períodos que eu não estou fazendo trabalho, sempre sabendo o prazo máximo de entrega daquela tarefa. Eu acho que o que me ajudou mesmo a não ficar mais perdida do que eu já estava naquele começo foram as rotinas do nosso grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa, ele é um grupo que já tinha o hábito de usar a internet, né? Tem uma rede social voltada para o grupo de pesquisa, que é o Yammer. Se alguém tiver curiosidade de saber como funciona, dá para dar uma pesquisada sobre. Então, isso me ajudou bastante a
manter a minha rotina de estudo ali, de conseguir cumprir com os afazeres das disciplinas, que eu também acho que a USP, ela não posso dizer que estava preparada, porque ninguém estava preparado para funcionar, né? Como funcionou, foi tudo emergencial, mas eu acredito que foi bem positivo. Tanto as reuniões do grupo de pesquisa quanto as disciplinas, as reuniões com orientador. Se não tivesse, gente, como gravar as reuniões que a gente tem com os nossos orientadores, eu não sei o que seria de mim. Eu acho que eu não seria capaz de fazer um mestrado só com as informações de uma reunião, porque eu reassisto 50 vezes as minhas reuniões para entender as coisas e ir fazendo. Então, eu acho que isso também ajudou bastante a minha organização. E o Bruno, ele mencionou uma estratégia muito bacana, que é a de colocar os seus afazeres por ordem, né, de urgência ou prioridade e ir trabalhando neles. Bruno, eu confesso que eu sou adepta da agendinha, que nem a Marília, eu tenho um planner aqui, queria que vocês pudessem estar vendo ele, que é todo bonitinho, rabiscado, colorido, e só que eu faço um pouco diferente de você, e eu gostei dessa sua ideia, porque eu coloco o horário, então eu coloco assim, por exemplo, amanhã, das 8 da manhã às 11 eu vou trabalhar no meu projeto. Mas às vezes eu acordo e eu não tô com aquela inspiração para trabalhar no projeto, então eu ainda tô conhecendo o que é melhor para mim. Se de repente é listar todas as atividades e ir desenvolvendo sem ter um horário, ou se eu devo colocar o horário e trabalhar naquilo sem procrastinação. Então, são coisas diferentes de organização, mas eu acho que é válido a gente se conhecer para ver o que funciona melhor com a gente, né? Uma coisa que você achou muito interessante, que você falou da organização do nosso grupo de pesquisa, né? Realmente, o nosso grupo é muito organizado, já muito adepto às ferramentas digitais e a pandemia, os efeitos da pandemia, né, foi mitigado nas nossas ações dentro do grupo. Mas no ensino de graduação eu tive uma experiência um pouco diferente, um pouco complicada muitas vezes. Um ponto que a Isa destacou é que as reuniões com o nosso orientador elas são gravadas. Já as aulas da graduação, muitas vezes o professor não quer gravar ou ele não grava por algum motivo. Algumas são gravadas, outras já não. Então, o trabalho em casa aumentou bastante. Os professores pensaram, eles estão em casa, então a gente vai aumentar a carga de tarefas, as provas são em casa. Então, tá. Antigamente a prova tinha 5 questões, agora tem 10. Então foi um contexto totalmente oposto do que eu enfrentava na minha rotina de pesquisa que eu enfrento na graduação. E sem contar que cada professor usa uma plataforma, usa um site diferente para postar as aulas, um sistema, uns dá aula no Teams, né? Então é muita complicação. E todos esses pontos que a gente está comentando agora só foi possível graças à organização, porque é muito complicado. Cada aula tem seu link, está num lugar, então se você não se organizar, você ficava muito perdido, principalmente no começo, né? Como vocês mencionaram lá em 2020, apesar da gente ter um período que ficou parado, as aulas, quando voltou tudo de uma vez, tudo correndo, e as coisas ficaram meio amontoadas. Agora os professores já estão mais com uma prática, né? Adquirida ao redor desse ano. Mas o começo foi bem complicado. Foi uma questão de necessidade, né? Ou a gente se organizava para conseguir sobreviver a tudo aquilo, ou a gente não ia sobreviver, não. Mas eu acho que a Marília, ela talvez consiga ter uma visão um pouco assim parecida com a minha, de que realmente no começo, até como aluna de pós, assim, a gente percebia assim uma questão de sobrecarga de atividade, porque eu acho que, como professora, eu via que eu não estava conseguindo fazer um bom trabalho porque eu não sabia como trabalhar com aquelas ferramentas, os meus alunos não estavam preparados para ter aquela ferramenta. Então, eu acho que muitos professores tentaram compensar essa questão de não se sentirem produtivos, sobrecarregando seus alunos com muitas coisas. Foi uma coisa que eu fiz, um erro que eu cometi com os meus alunos e que hoje, um ano depois, eu olho e falo, meu Deus, não acredito que eu fazia isso com eles. Então, não sei se Marília concorda, mas eu acho que se a gente comparar 2021 com 2020, que evolução que a gente teve, né? Não só na questão dos nossos professores estarem preparados e organizados com as aulas, como também a gente já dominar
as ferramentas, já dominar algumas técnicas de organização, como a questão de priorizar a atividade, enfim, aprendemos. Então, como professora, eu tive momentos, sim, de errar a mão, né, de acabar fazendo exatamente o que o Bruno comentou, né, o que a Isa comentou também, aí de os professores colocar, de repente, mais coisas para fazer para os alunos, né. Então, assim, mas eu me recordo que quando começou, eu estava na escola e aí a gente parou por um mês, mais ou menos, e aí quando as aulas retornaram, no meu caso, foi exatamente o dia da minha defesa, quando as aulas retornaram, né? Então, só que retornaram assim com uma adaptação ao novo modelo, a uma plataforma que a gente utiliza, que é o Teams, tal, enfim. E, e assim, eu confesso que particularmente eu errei a mão, sim, né, como já falei, mas eu estava com um interesse muito grande, isso já é de algum tempo, eu estava com uma vontade muito grande de passar por uma experiência assim, só que não precisava ter uma pandemia, né, para eu poder aprender a lidar com plataforma digital, ser a professora e não mais a aluna, né. Eu tinha muita vontade de fazer isso, de aprender a fazer, porque eu vejo um pouco de como que as coisas funcionam na USP, por conta de algumas disciplinas que ocorrem pela plataforma do Moodle e tal. Então, assim, eu ficava com aquela sensação assim, nossa, eu também quero fazer isso. Só que, tudo bem, eu tive e ainda estou tendo essa oportunidade, só que eu não esperava que isso fosse em pleno período pandêmico, né? E a gente erra a mão, isso é fato, no começo. Mas depois eu fui percebendo que assim, eu tinha que melhorar isso, né? Tinha que entender o que era melhor para os meus alunos e para mim também, porque se a gente também atribui um monte de tarefa para os alunos, a gente tem que pensar na gente também, porque no final das contas, quem que vai corrigir tudo isso, né? É a gente. Então, tem que pensar nisso também, né? Não adianta ficar só, vou atribuir tal, vou fazer a mesma aula que eu fazia no presencial, eu vou fazer na plataforma. E tem muita gente que faz isso. Então, assim, todo esse cenário até hoje, eu acho que ele, para quem está disposto a aprender, aprender tudo, qualquer tipo de coisa, aprender a se organizar melhor, aprender alguma coisa nova, seja lá o que for, ele está aí. Eu acho que é aproveitar. Estamos num momento ruim ainda, infelizmente, mas eu acho que nem tudo é ruim assim. Eu acho que a gente tem muitas lições postas aí, que seja como professor, como professora, como estudante, a gente tem que tirar lições interessantes para nós, porque um dia esse negócio vai acabar e a gente com certeza vai carregar alguma coisa desse período para o resto da nossa vida, e coisa que a gente vê como positivo, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Com certeza, Marília. Eu acho que a gente até poderia pensar num próximo episódio de como os professores se organizaram nesse momento pandêmico. Eu comentei um pouco da minha experiência ruim que eu tive, né? Não ruim assim, uma experiência nova, né? Para todos nós, inclusive para os professores. Eles também estavam tentando fazer o melhor para a gente, mas foi muito no comentário que a Marília diz, né? Eles acabaram errando a mão. Mas um ponto positivo é que eu sou aluno de graduação da USP, como a Isabela comentou no começo, eu pude fazer matéria em outros campos, então eu fiz matéria em Ribeirão e Lorena, algo que não tem um período normal, entre aspas, né, sem pandemia, seria praticamente impossível eu estar um dia em Lorena, um dia em Ribeirão e outro dia em São Paulo, né? Não tem Bruno que aguente. Então, apesar dos pesares, houveram muitos pontos bons, é que às vezes a gente acaba focando nos ruins. Então, essa experiência de conhecer novas pessoas, de conhecer outros campos dentro da universidade é muito bacana. Apesar de ser online, não deixa de ser uma experiência bacana e que agrega muito à nossa experiência como acadêmicos. Com certeza, Bruno, eu acho que a Marília destacou mesmo um ponto bom. É claro que a gente não pode, né, minimizar, assim, toda a questão negativa que a pandemia trouxe, mas eu também, como moradora de Ubatuba, pude fazer as disciplinas de mestrado sem ter
ter que abrir mão das aulas, porque eu também preciso das minhas aulas para sobreviver. Enfim, teve sim um lado que a gente pôde tirar um benefício disso. Não, só uma coisa que eu lembrei aqui, quando o Bruno estava falando também, que nesse período de finalização meu como aluna do mestrado, antes da minha defesa, por exemplo, eu tive a chance de assistir uma defesa de doutorado, no caso, né? Já tinha assistido, vivenciado isso no presencial várias vezes, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, mas foi muito interessante ter assistido uma defesa de doutorado nos moldes virtuais, né? Uma coisa que eu já sabia que eu ia vivenciar, aconteceu mais ou menos uma semana antes da minha. E detalhe, né? Como o Bruno mencionou, essa é uma vantagem que o presencial não tem como, né? A gente não tem Bruno que aguente, não tem Marília que aguente, e não tem bolso que aguente também, né? Essa defesa que eu estou falando, que eu assisti, foi de Goiás, foi da Federal de Goiás. Então, assim, foi uma experiência muito legal, porque foi de um professor que eu conheço, que eu já fiz curso com ele e tal. E desde então eu tive a oportunidade de assistir várias outras, né, defesas, assistir eventos, participar de muitos eventos online, até hoje eu faço isso, então ajuda bastante, ajuda muito, coisas que o presencial não permite, né, e o nosso grupo, ainda bem que ele é bem organizado nesse sentido, porque essa rotina de virtual, do mundo virtual, já existia entre nós, né. A gente sempre que alguém não podia participar de uma reunião presencial, a gente colocava essa pessoa para participar virtualmente, né? Essa pessoa logava de casa e acompanhava a reunião só no áudio ali, né? Ou falando, às vezes, tal, enfim. Então, é bem interessante nesse sentido. Eu acho que a gente tem bastante ponto positivo aí para colocar para um futuro breve aí para a gente. Então, gratidão ao professor Paulo, que já colocava essas rotinas no nosso grupo de pesquisa, também ao José, que tem influenciado bastante nessa questão, no nosso grupo todo. E é isso, eu agradeço a presença da Marília, a presença do Bruno, e agradeço também a vocês, nossos ouvintes, que acompanham a gente sempre com muito carinho. Obrigada! Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn Mapas Conceituais e o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.